Neste vídeo vamos utilizar o teste T para comparar a média de duas amostras dependentes e pareadas. Vejamos a seguinte situação. Temos a população A composta pela autora de 150 mulheres e a população B composta pelas autoras de 150 mulheres. Queremos saber se a população A é igual à população B. Para isso, nós vamos retirar uma amostra da população A e uma amostra da população B. Ora, se as duas populações são iguais, o que esperamos sobre a média das amostras de cada população? Se as amostras são oriundas de mesmas populações, esperamos que as médias das amostras sejam parecidas ou iguais. Por outro lado, se as populações são bem diferentes, esperamos que a média das amostras também sejam diferentes, ou significativamente diferentes. Então vamos fazer algumas simulações com estes dados. Vamos retirar 6 amostras da população A, 6 amostras da população B e comparar os resultados. Então nós temos aqui a população A e a população B. Esta coluna são as alturas em centímetros das 150 mulheres. A segunda coluna é a probabilidade de ocorrência aleatória de sair cada mulher. Então é 1 dividido por 150. A mesma coisa para a população B. Bom, usando a função aleatória do Excel, vamos sortear 6 amostras contendo 20 mulheres em cada amostra. Então, para isso, usamos aqui, vamos em dados, análise de dados, geração de números aleatórios. Aqui, número de variáveis é o número de amostras, 6. Número de números aleatórios é o tamanho de cada amostra. Aqui eu vou selecionar a coluna que eu quero fazer o sorteio, é a coluna A. Mas eu preciso selecionar também a coluna de probabilidade. Então, selecionada a coluna, as duas colunas. Intervalo de saída, eu quero que saia nessa planilha mesmo. Então, eu vou escolher um lugar para sair as amostras. Vou escolher aqui. Então, dou OK, pronto. O que o Excel fez? Cada coluna é uma amostra contendo 20 alturas. Então, esta coluna H é uma amostra e outra amostra, 6 amostras. E aqui eu vou calcular as médias. De cada coluna. Ou seja, a média de cada amostra. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, vou repetir o procedimento e vou retirar 6 amostras contendo 20 elementos. Eu falei 20, mas preciso mudar para 15 por causa do jeito que eu resolvi o exercício. Um momento só, deixa eu ver como que eu resolvi o exercício aqui na frente. Tamanho 12, 11. Tá, aqui não tem problema nenhum. Posso continuar. Vamos lá, continuando. Eu vou retirar agora 20 elementos, uma amostra de 20 elementos do B. Vem aqui, dados aleatórios, geração de números aleatórios. Vou selecionar de onde eu quero o sorteio. Quero o sorteio da população B.
Agora eu coloco onde eu quero que saia a resposta. E pronto. Foi feito. Então aqui o que o Excel fez? Ele retirou 6 amostras, contendo 20 elementos em cada amostra, da população B. Agora eu vou calcular a média. Pronto. Então, nesta linha, eu tenho a média da população A. Aqui, tenho a média da população B. Pronto. O que eu quero saber é se a população A é igual à população B. Ora, se a população A é igual à população B, a média dessas médias devem ser iguais. Então, eu vou calcular agora a média. Desculpa. Se as duas populações são iguais, as médias também devem ser iguais. Então, eu vou calcular aqui a diferença entre as médias. Ou seja, vou pegar A menos B. Então, A menos B. E agora eu vou calcular a média das médias. Desculpe-me, não é a média das médias. A média da diferença, das diferenças. Ou seja, a média desses números aqui. Deu 0,1. Então, olha só que interessante. As médias das amostras da população a média das amostras da população B, a diferença entre cada média. Depois eu calculei aqui a média das diferenças. Deu 0,1. Ou seja, o que eu posso supor sobre a população A e a população B? Analisando essas diferenças e analisando a média das diferenças. Voltando aqui. Então, a diferença entre cada média ficou pequena. A média dessas diferenças pequenas deu 0,1. Então, será que as duas populações de fato são diferentes? E se elas forem iguais, por que deu diferente? A resposta é devido à aleatoriedade das amostras. Então, aqui tem duas coisas para a gente refletir. Se eu tenho certeza que as duas populações são iguais e o resultado não dá igual, quando eu retiro as amostras, por que não dá igual? Porque as amostras são aleatórias. Então, cada amostra que eu tiro, os resultados podem sair diferentes. Mas essa diferença não é tão grande, porque as populações são iguais. Então, se a diferença não é tão grande entre uma e outra, quando eu subtraio um valor do outro, esse valor é pequeno. Se o valor é pequeno, quando eu calcular a média desses valores pequenos, o valor se aproxima de zero. Porque eu espero que não tenha diferença, mas tem. Então, por que tem? Devido à aleatoriedade. Então, duas coisas. Se as duas populações são iguais e o resultado é diferente, por que o resultado é diferente? Devido à aleatoriedade da amostra. Agora, se eu não sei se as populações são iguais ou são diferentes, e esse resultado, a média das diferenças entre as duas amostras, entre as amostras, fica um número muito pequeno, próximo de zero, então eu posso supor que as populações são iguais, porque de populações iguais o resultado tende a
a diferença entre as médias tende a ser zero, consequentemente, a média das diferenças também tende a ser zero. Então, só para a gente não se esquecer. Antes disso, vamos fazer um novo experimento, população A e população C, e ver o que acontece. População A é a mesma, a C eu modifiquei. Então, vamos aqui repetir o mesmo experimento. Gera números aleatórios. Aqui já está selecionado. Ok, aqui selecionou a população C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu vou selecionar agora a população A. Eu quero que a resposta saia no H1. Aqui, ok, saiu a resposta. Então, esse primeiro conjunto são 20 amostras, desculpe-me, 6 amostras de tamanho 20 da população A, e o segundo bloco, 6 amostras de tamanho 20 da população C. Vou calcular a média de cada amostra. Da população A e da população C. Então, em vermelho, população, em azul, população C, vermelho, população A. Vou deixar uma embaixo da outra. A menos C. Olha que interessante. Eu fiz A menos C. E os resultados, a maioria ficaram negativos. Isso significa que quando eu faço A menos C, o C é maior que A, né? Por isso que fica negativo. Então, as diferenças deu 5,5, 0,5, 4,5 negativo, 3,6 negativo, 7,05, 3,25. Se eu calcular a média desses valores, eu tive uma média de menos 3,9. No outro caso, tinha dado 0,1. Perceba que agora os resultados ficaram maiores. Então, a diferença entre a turma C, olha só, a média 159, 165, 163 e aqui ficou quase igual. 162, 167, 162, 166, 162, 169, 162, 165. Quase todos isso, quase todos. Tirando um aqui, o resultado ficou maior. Então, qual a hipótese que eu posso levantar sobre a população C em relação à população A, quando eu observo que as médias da população C ficaram maiores do que as médias da população A. E a média das diferenças ficou maior do que no caso anterior. No caso anterior deu 0,1 e aqui deu menos 3,9. Então, qual é a hipótese que eu posso levantar a respeito da população C em relação à população A, considerando que as médias das amostras da população C ficaram quase todas maiores do que a população A, e quando eu faço a diferença entre as duas médias, esse valor já se distanciou do zero. No outro caso deu 0,1 e nesse caso deu 3,9. A hipótese que podemos levantar é que a diferença entre a população A e a população C
provavelmente não se deve ao acaso, à aleatoriedade das amostras, mas existe um fator que não é o fator aleatório interferindo no resultado. Qual é esse fator? Provavelmente a população C é diferente da população A. É uma outra população cujas mulheres são mais altas do que a população A. E por esse motivo, provavelmente, o resultado ficou maior. Digo provavelmente porque nós ainda não, por enquanto, estamos só levantando uma hipótese. Bom, para a gente saber se de fato afirmar com mais garantia se uma população é diferente da outra, precisamos fazer o teste T pareado. Então, esse experimento que nós fizemos é só para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos trabalhando. Agora vamos começar a trabalhar para valer. Queremos comparar a média de duas amostras dependentes. Então, vamos usar o teste T pareado. Olha a situação. Uma distribuidora deseja verificar se um novo tipo de gasolina é eficaz na revitalização de motores velhos. Com este objetivo, selecionou-se 12 automóveis de um mesmo modelo, com mais de 8 anos de uso, e após a regulagem de seus motores, verificou-se o rendimento do combustível. Em seguida, o carro é abastecido com um novo tipo de combustível durante 15 semanas, e uma nova aferição do rendimento é feita, indicando quantos quilômetros o carro percorreu com 1 litro do combustível, resultando nos dados abaixo. Pergunta-se: podemos dizer que o novo combustível é eficaz? B. Podemos dizer se o novo combustível modificou o desempenho? Então, a pergunta A e a pergunta B são parecidas, mas a diferença é que uma quer saber se ele é eficaz, ou seja, se ele melhorou o rendimento. E na segunda, quer saber se ele modificou, ou seja, se piorar está valendo e se melhorar também está valendo. Eu estou olhando as duas possibilidades. Tá? Mas vamos analisar a tabela. Então, após o novo combustível, então é a variável Y, ou desempenho do carro. Aqui é o carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, até o carro 12. Então, o desempenho do carro foi 11,6, 8,8, esses números aqui. Com o combustível comum, sem colocar um aditivo, a nova substância, etc. O desempenho do combustível comum é 8,1, 7,9 e assim vai, até 6,8. A pergunta é: será que esse novo combustível é realmente melhor do que o primeiro? Ou essa diferença deve-se ao acaso, devido à aleatoriedade das amostras? Ou seja, quando você faz uma amostra, pode ser que por coincidência você acabou sorteando justo aquela situação que, por sorte, acabou o rendimento sendo melhor. Ao acaso e não devido ao combustível. Então, essa diferença deve-se ao acaso ou de fato é uma diferença significativa? É isso que o teste quer mostrar para a gente. É coincidência ou é uma diferença significativa para eu poder afirmar que o novo combustível é melhor que o combustível comum? Então vamos lá, primeiro passo. Eu tenho que calcular a diferença entre os dois combustíveis. Então olha só, todos os resultados positivos, quando eu faço combustível novo menos combustível velho, já é uma informação importante. Se todos os resultados são positivos, é porque em todos os casos o combustível novo foi melhor que o combustível antigo. Segundo passo, antes de fazer o segundo passo, vamos fazer algumas reflexões. Se o novo combustível não faz melhorar o consumo do carro, o que esperamos ocorrer com os valores da variável D? Ou seja, se os dois combustíveis, se o combustível novo não muda nada, o que eu espero nesses números aqui vermelhos? Eu espero o quê? Que a diferença seja próxima de zero. Por que a diferença é próxima de zero? Porque o rendimento dos dois carros são iguais. Se os dois combustíveis, se o combustível novo não mudou nada, então o desempenho do carro também não muda nada, fica igual. Então eu espero que seja próximo de zero, se os dois combustíveis forem iguais. Ora, se eu calcular a média desse número aqui, o que eu espero que aconteça com a média se os dois combustíveis forem iguais? Eu espero que as médias das diferenças, ou seja, essa média aqui
Deixa eu corrigir. A média das diferenças. A média é D. E aqui. Só explicando a correção. A média é símbolo D com barra e diferença é só o D. Então, a média, ou seja, o estimador D barra, que significa média. A média das diferenças, diferença da letra D, estarão próximas de zero. Bom, continuando o raciocínio. E se o novo combustível melhorar realmente o desempenho do carro, o que eu espero das diferenças? Eu espero que essas diferenças estejam distantes de zero. E o que eu espero com a média? Eu espero que a média também esteja distante de zero. A questão-chave aqui é o que é ser próximo de zero e o que é ser distante de zero. Ou seja, 0,1 é próximo de zero, 0,01 é próximo de zero, e 0,1 eu posso dizer que é próximo de zero, e 1 milésimo é próximo de zero. Afinal de contas, o que é próximo e o que é longe? É exatamente essa pergunta que a gente sempre se faz. Definir o que é próximo e o que é longe. E é isso que o teste vai nos ajudar a fazer. A resposta será dada pelo teste pareado para amostras dependentes. Então, vamos verificar a hipótese do novo combustível modificar o desempenho do carro. Atenção para essa palavra que eu coloquei em maiúsculo. O que a gente quer saber é se o novo o novo combustível, aqui, ele modifica o desempenho do carro ou não. Por que eu estou insistindo no modifica? Porque eu poderia fazer o teste para saber se o novo combustível aumenta o desempenho do carro, melhora o desempenho do carro. Daí o teste ia ser um pouco diferente. Nesse caso, como eu estou preocupado em saber se ele modifica, eu tenho que olhar se ele piora ou melhora. Eu vou olhar dos dois lados da curva. Portanto, ao definir o meu teste de hipótese, que é o primeiro passo, eu defino que a hipótese inicial é que o novo medicamento não é medicamento, é combustível. O novo combustível é igual ao combustível anterior. Portanto, a média das diferenças, ou seja, a média desses valores em vermelho aqui, ela deve ser considerada igual a zero. E se o novo combustível de fato for melhor, a média das diferenças é considerada diferente de zero. E a gente vai definir a partir de quais valores eu vou dizer que o número é considerado diferente de zero ou não. Então, olha só. Hipótese inicial, o novo combustível não é melhor. Por que não é melhor? Porque a média das diferenças ficou igual a zero. A hipótese alternativa é que o novo medicamento difere de zero. Logo, o novo combustível piorou ou melhorou o desempenho do carro. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu tenho que calcular a média das diferenças. Ou seja, a média desses valores em vermelho aqui. Esses valores são as diferenças, eu calculo a média, dá 2,94. Então, a pergunta continua. 2,94 está próximo de zero ou está longe de zero? Então, vou para o terceiro passo. Preciso calcular o desvio padrão. Como eu vou calcular o desvio padrão da amostra, o jeito de calcular é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, o desvio padrão da amostra, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E a variância, a gente tem que dividir por n. Quando se trata de amostra, eu pego a variância, que é tudo isso que está aqui dentro, e divido por n menos 1. Portanto, a única diferença entre o desvio padrão que nós vamos calcular agora para a amostra e o desvio padrão que estamos acostumados a calcular para a população é que aqui divide por n menos 1. A única novidade é o menos 1. Bom, como é que faria o desvio padrão, então? Temos aqui as diferenças, aqui nós temos a média, e vou calcular diferença menos média. Então, 3,5 menos 2,94. A gente vai obter todos esses números aqui. Daí a gente eleva ao quadrado cada diferença
Então, 0,56 elevado ao quadrado é 0,31. E soma as diferenças. Então, quando é população, eu somo as diferenças e divido pelo total de elementos, que no caso aqui é 12. Quando eu estou trabalhando com população, para calcular a variância. Então, eu somo e dividiria por 12. Como nós estamos trabalhando com amostra, para calcular a variância, a gente vai dividir por n-1, ou seja, 12 menos 1. Vamos dividir por 11. Portanto, vou pegar 26,71. Aqui está 26, mas é 26,71. E vou dividir por 11. Cheguei no número 2,43 de variância. Agora eu calculo o desvio padrão de 2,43, chego em 1,56. Portanto, o desvio padrão da amostra é 1,56. Então, já calculamos a média das diferenças e calculamos o desvio padrão das diferenças. Vamos seguir para o quarto passo. O quarto passo é o teste propriamente dito. Calcular o afastamento da média, que é o estimador, da média populacional, que é a média das diferenças considerando toda a população, em unidades de desvio padrão. Ou seja, quantos desvios padrão, quer dizer, erro padrão, a diferença calculada pela amostra se afasta da média das diferenças da população. Resumindo, quantos desvios padrão a nossa média tudo aquilo que está escrito está dizendo o seguinte: quantos desvios padrão o 2,94 se afasta do zero? É isso. Precisamos calcular quantos desvios padrão o 2,94 se afasta de zero. Antes, nós usávamos o z-score. Agora, vamos trocar o z-score pelo t, mas o raciocínio é idêntico. Então, eu vou calcular a distância do 2,94 até a média. Qual é a média esperada? Se não houver diferença entre os dois grupos, a média esperada é zero, porque eles são iguais. Dividido pelo desvio padrão. Só que o desvio padrão aqui é o desvio padrão da distribuição amostral. Então, eu tenho que dividir por raiz de n. Então, vamos lá. Olha só, o raciocínio é, eu tenho aqui que a média é zero. Por que a média é zero? Estou considerando a hipótese inicial de que os dois grupos não têm diferença. Logo, a média das diferenças é zero. E aqui nós temos a diferença obtida na nossa amostra. Aqui eu tenho que calcular, portanto, a média da amostra menos a média da população. O desvio padrão está aqui. A média da amostra é 2,94. Então, no fundo, o que nós vamos fazer é 2,94 menos zero. Essa diferença eu tenho que saber. 2,94 menos zero dá 2,94. Mas essa distância em 2,94 corresponde a quantos desvios padrão? Ou seja, esse afastamento do zero. O 2,94 se afasta 2,94 unidades do zero. 2,94 corresponde a quantos desvios padrão? Preciso saber quanto que é o desvio padrão. Mais o desvio padrão da distribuição amostral, que é 1,56, que é o desvio padrão que a gente calculou, dividido por raiz de 12. Aqui o 12 não faz n-1. O que faz n-1 é dentro do desvio padrão. Aqui o 12 é o tamanho da amostra mesmo. Bom, então eu vou ter 2,94 menos zero, dividido pela desvio padrão. Fazendo essa conta, a gente chega a 6,93. O que significa isso? É o nosso T, do teste T, antes a gente chamava de Z, é o T calculado, 6,94. Esse 6,94 significa que essa nossa média aqui, 2,94, afastou-se 6,53 desvios padrão do zero. É esse o significado desse número. É o afastamento da média em unidades de desvio padrão. Portanto, se afastou 6,53 desvios padrão. O número 2,94 está se afastando 6,53 desvios padrão da média. Agora, 6,53 de afastamento em unidades de desvio padrão. Isso é muito ou é pouco?
Precisamos agora definir o nosso ponto crítico, o valor a partir do qual eu vou dizer, não, isso aqui é muito, ou vou dizer, não, é pouco. O valor a partir do qual eu digo, isso aqui afasta-se significativamente do zero, portanto é diferente do zero. Então vamos para o quinto passo, é definir o nível de significância, que nesse caso escolhemos alfa igual a 5%. Poderia ser 7, poderia ser 8, poderia ser 10, poderia ser qualquer número. Então, qualquer número entre 0 e 100, né? Definir o alfa, vamos encontrar o t crítico. E o próximo passo para encontrar o t crítico é encontrar o grau de liberdade, que é uma novidade do teste T que não tinha antes, quando a gente trabalhava com a distribuição normal padrão. Graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Então, vamos lá, a nossa amostra é 12, contém 12 elementos, menos 1 dá 11. Portanto, nós temos as seguintes informações para buscar na tabela. Temos, para encontrar o T crítico lá na tabela T de student, eu preciso encontrar um T com um nível de significância alfa e com um determinado grau de liberdade, que no nosso caso, vamos em busca do valor do T crítico com 5% de nível de significância com 11 graus de liberdade. Agora vamos até a tabela. Então, nós temos aqui a nossa tabela T de student. Esta linha aqui é a linha da probabilidade. Esta primeira coluna é a coluna do grau de liberdade. Então, vamos em busca do alfa igual a 5%. E aqui cabe uma observação. Como essa tabela é uma tabela para teste bilateral, nós vamos usar sempre essa tabela. Existem outras tabelas, daí o raciocínio é um pouco diferente. Mas estou usando uma tabela bilateral, por isso tem esse desenho. E o nosso teste é um teste bilateral. Portanto, o alfa do nosso problema é o próprio P que eu vou buscar aqui. Não tem problema nenhum. Então, se aqui é 5, eu busco aqui a coluna de 5%. 11 graus de liberdade, eu busco aqui a linha do 11. Cheguei no número 2.201. Esse é o nosso T crítico. Ou seja, 2.201 desvios padrão. Tudo que tiver além disso, eu vou considerar diferente de zero. Então, vamos para o oitavo passo, que é a nossa decisão. Então, a nossa curva está aqui. O nosso intervalo de decisão em torno do zero é 2,201 e menos 2,201. Tudo que estiver nessa região rosa é a região de rejeição, a região crítica. É a região onde eu rejeito a hipótese da igualdade, a hipótese inicial, e considero que o valor está significativamente longe do zero, portanto, ele é diferente de zero, e se ele é diferente de zero, eu vou considerar que os dois grupos são significativamente diferentes. Então, o que eu faço agora? Eu vou em busca do meu T calculado. O que é o T calculado? É o afastamento da minha média, da média de referência em unidades de desvio padrão. Nós calculamos, deu o T calculado é 6,53. Portanto, o T calculado caiu na região de rejeição, significa que ele afastou-se significativamente do zero. Portanto, eu vou agora tomar a minha decisão de rejeitar a hipótese ou não. Então, o estudo a teoria diz, se o T calculado for maior que o T crítico, que é o T da tabela, aceitamos a diferença. Ou seja, rejeitamos a H0. Se o T calculado for menor do que o T da tabela, não rejeitamos. Por que não rejeitamos? Se ele for menor, é porque ele está aqui nessa região central. Então, ele não se afastou significativamente do zero para eu dizer que ele é diferente de zero. A nossa conclusão para o nosso exercício é, como o T calculado, 6 alguma coisa, 6,53, é maior que o T crítico, que é 2, alguma coisa,
rejeitamos H0, que é a hipótese da igualdade, ou seja, aceitamos a diferença. Ou seja, a diferença padronizada, que é o 6,53, afasta-se significativamente da média, o que nos leva a concluir que existem evidências estatísticas para afirmar que o novo tipo de combustível, de fato, modifica o desempenho dos automóveis. Portanto, o problema está resolvido. Agora, nós fizemos um teste para saber se o novo combustível é diferente do anterior. Agora, e se nós quiséssemos saber se ele de fato, aqui diz assim, que o novo medicamento modifica o desempenho. E se eu quiser saber se o novo combustível é melhor? O tempo todo eu estou falando novo medicamento porque na outra aula eu fiz um exercício sobre medicamento, por isso que isso está na minha cabeça. Bom, vamos voltar no início do nosso problema. Queríamos saber olha aqui, se ele modifica. E se eu quiséssemos saber se o novo combustível melhora o desempenho, ou se o novo combustível faz com que o desempenho seja maior. Nesse caso, eu não ia ter um teste bicaudal, eu ia ter um teste unicaudal ou unilateral, eu ia analisar um lado só. Portanto, essa hipótese alternativa aqui seria μ maior que zero. Eu ia dizer, o novo combustível melhorou o desempenho. Eu ia ficar só com essa parte. Consequentemente, quando eu for fazer o estudo, qual estudo? Aqui. Esse 5% aqui, ele ia estar totalmente em apenas um lado da curva. Logo, essa parte aqui corresponde a 45%. 45%. Então, esse intervalo de confiança aqui seria de 90%. O intervalo de confiança seria de 90%. Sobra, para nível de significância, que é a possibilidade do erro, sobra um alfa de 10%. Ou seja, eu não ia pesquisar o alfa de 5%, eu ia pesquisar um alfa de 10%. Essa é a coluna que eu ia olhar. E nesta linha. Então, a resposta, valor que eu ia escolher seria do T crítico, seria 1,76. Então, isto é muito importante. Se o meu teste é unicaudal, é bicaudal, o alfa do problema é o próprio alfa que eu vou buscar na tabela. Se o meu teste for unicaudal, o alfa, a probabilidade que eu vou buscar na tabela deve ser o dobro do alfa fornecido no problema. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado.